Desligue o seu celular, então coloque ele no modo avião. E vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. São 8h21. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Vamos ler verso 13, 14, 15 e 16. Hebreus capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto bíblico: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Querido Deus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Há 7 anos, Senhor, tu tens estado comigo nessa tribuna. E eu creio que o Senhor há de falar com a tua igreja mais uma vez. Nós queremos ser edificados, exortados e consolados pela tua palavra. E o intuito é sairmos daqui mais crentes do que entramos, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido. Eu sempre digo que quem tem poder não é o pregador, é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala no âmago, fala no fundo da nossa alma. Nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos digam. Queridos irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma epístola muito debatida e muito estudada. É um consenso, e ela teve uma dificuldade muito grande na parte do Ocidente com a sua autoria. De 13 epístolas paulinas e 8 universais, existem 2 cartas no Novo Testamento que não começam da maneira apropriada, que é a carta de Hebreus, a epístola de Hebreus, e a primeira epístola de João. São epístolas que não têm remetentes, destinatários, e a famosa saudação daquele que escreveu. E no decorrer da história surgiram várias teorias de quem teria sido o autor dessa carta. Uns dizem que é Paulo, outros Apolo, outros nomearam Lucas, outros citaram Barnabé e até mesmo o jovem Timóteo. Só que a verdade é que hoje é unânime entre os estudiosos do Novo Testamento que essa epístola é uma epístola anônima. Alguns estudiosos intitulam Paulo, pelo grande conhecimento que o autor tem nessa carta do Antigo Testamento. Essa carta também é conhecida como o 5º Evangelho. Por quê, pastor? Porque ela vai tratar do sacerdócio superior de Cristo acima do sacerdócio levítico. O autor dessa carta tem como incumbência mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Levi. Ele vai fazer isso em toda a epístola. E é muito interessante nós observarmos a forma que ele vai tratando, porque essa epístola não foi escrita para cristãos. Essa epístola foi escrita para judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e queriam abandonar o cristianismo para voltar para o judaísmo. Então um autor vai mostrar que não adiantava querer costurar o véu novamente, não adiantava querer largar os princípios que Cristo tinha ensinado, que os apóstolos tinham ensinado, e querer retornar para práticas judaicas, porque então ele vai provar nos 12 capítulos, nos 13 capítulos, que o autor Cristo, inclusive no capítulo 1, ele já começa falando que Cristo é superior a todos os anjos, que Cristo é superior a tudo aquilo que existe. E ele tem como incumbência isso. O capítulo de número 13 que nós lemos, ele está incumbido na famosa galeria da fé, tanto que o autor vai pegar desde Abel até os profetas, e vai mostrar que desde o filho de Adão até os profetas, isso ele não vai se estender muito na parte de juízes, profetas, ele vai dizer que todos esses homens e mulheres que ele cita na galeria da fé, eles venceram pela fé, eles foram justificados pela fé.
e ele enfatiza no capítulo de número 11, 12, 13, principalmente na galeria, que todos os homens que venceram não com a sua força. Ainda vai dizer mais, que alguns deles morreram, ou melhor, todos eles morreram sem obter as suas promessas. Escute só, o capítulo de número 11, aleluia, versículo de número 13, abra sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, acompanhe comigo aqui no slide. Desculpa eu estar tossindo aqui, que eu estou muito ruim do peito e da garganta, muito ruim mesmo, só Deus sabe, mas nós estamos aqui, capítulo 11, versículo de número 13, todos estes morreram na fé. Todos estes quem, pastor? Todos os da galeria do capítulo 11, todos estes morreram na fé. A palavra morreram aqui é uma palavra grega, apotonesco. Todos estes morreram. E a palavra fé é a palavra pistes, que pode ser traduzida como certeza, fidelidade ou crença. Ele está dizendo que todos esses morreram na fé. Todos estes quem? Todos os da galeria, todos os citados pelo autor, morreram com a crença, com a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu preciso fazer uma diferenciação para que você possa entender sobre fé e fideísmo. O que, pastor? O fideísmo é a famosa fé cega. É uma fé que você segue, mas você não tem segurança. Mas a fé cristã, nós podemos dizer que ela é uma fé com evidência. Tanto que os versículos 13 ao versículo 16, a figura que o autor aos Hebreus está narrando aqui é do patriarca Abraão. E quando eu pego o Gênesis, capítulo de número 15, quando Deus faz a aliança com Abraão, Deus, quando chama Abraão de Ur dos Caldeus, nós já vamos citar isso, ele vai dizer: olha, Abraão, eu sou aquele que te tirou do Ur dos Caldeus, eu sou o teu escudo e a tua fortaleza. Ou seja, Abraão não estava fazendo uma aliança com uma voz qualquer ou com um ser qualquer, mas Abraão tinha uma certeza, uma confiança que o Deus que estava fazendo aliança com ele foi o Deus que tirou ele e sustentou ele de Ur dos Caldeus até aquele dia. Então a fé cristã não é uma fé vaga, não é uma fé cega, mas é uma fé feita com evidência. Um outro exemplo que você pode ter da fé cristã, e o capítulo de número 11, presta atenção, ele vai dizer: ora, a fé é a certeza. E essa palavra certeza é a palavra grega upostasis, que significa uma certidão. Era como se Deus tivesse dito para Abraão: Abraão, sai, mas antes de tu sair eu estou te entregando um documento, aleluia, uma certidão, para que tu tenha certeza que o Deus que te chama vai cumprir a promessa que ele te prometeu. É só nós observarmos um outro ponto. Se nós queremos observar que a nossa fé é uma fé que tem certeza, é só nós olharmos para a nossa vida. Como assim, pastor? Olhe um minuto para a sua vida e veja a sua trajetória cristã até aqui, e veja tudo que Deus já tem feito na tua vida, desde o dia que Ele te chamou até hoje, e diga se não vale a pena confiar nesse Deus que chama. É por isso que ele diz: olha, todos morreram na fé. Ele está dizendo, morreram sem obter uma promessa, mas morreram com a certeza. Morreram com a certeza que um dia irão receber. Porque quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão pensou em um pedaço de terra, em algo territorial, humano, perecível e transitório. Mas Deus é tão grande, tão poderoso, tão além, que a aliança que Ele faz com Abraão é de algo que Abraão não podia tocar, não podia olhar, era algo transcendental. Aleluia, escute, é interessante, versículo 13: todos morreram na fé, sem ter obtido a epangelia. A palavra promessa é a palavra grega epangelia ou epangelia. Todos, o que significa isso, pastor? A promessa aqui é um anúncio, e aqui nesse contexto é uma metonímia, que é usada em respeito a alguma coisa prometida. No caso, para os judeus, Canaã. No caso, para os gentios, a Nova Jerusalém. E todos esses... Só que é interessante que a própria Bíblia explica a Bíblia, como o Ramon disse. Ainda no verso 13 tem um vocábulo que nos dá a entender uma coisa. Por exemplo, ele diz, olha, todos morreram sem ter obtido a fé. Morreram com a certeza. Aí ele prossegue, porém, vendo-as, porém, de longe. Olha esse texto, vendo-as porém de longe, olhe para mim,
ele tá remetendo a Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo 15 ao versículo 27, quando Moisés subiu no Monte Nebo, Deuteronômio, capítulo de número 34, e olhou toda a extensão e se vislumbrou com a terra prometida. Deus falou: sobe, Moisés, só para te ter uma certeza que a tua fé não é fé cega, olha para tudo isso aí que eu estou te mostrando. Vendo-as, porém, de longe, está dando um trocadilho. Da mesma forma que Moisés subiu no monte e viu a terra prometida, todos os da galeria da fé morreram com uma certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora tem um ponto aqui estratégico. Tem um cantor muito famoso que criou uma canção no Brasil que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Só que o texto está dizendo que todos morreram sem ter obtido as promessas. Aleluia. Então o texto está dizendo, agora olha que coisa linda, ainda no verso 13, mais uma palavra grega: vendo-as, porém de longe, e saudando-as. Moisés, vendo aquela terra tão grande, vislumbrando com aquilo que Deus prometeu, ele olhou e disse assim: meu Deus, ele é realmente fiel, ele cumpriu o que ele falou. Só que aqui no verso 13 ainda tem uma palavra, escute, repita comigo, diga: confessando. A palavra confessando é a palavra grega homologeu, que significa reconheceram publicamente, abertamente. Esses crentes que morreram sem ter, meu Deus, isso aqui é forte. Esses crentes que morreram sem ter alcançado a promessa, falavam assim: olha, eu estou morrendo, mas ele é fiel. Eu estou morrendo, não cheguei em Canaã, mas ele é. Tanto que Moisés, ao morrer, ele poderia ser um desiludido. Ele poderia olhar e falar assim: olha, Josué, não prossegue, eu estou morrendo aqui, estou com 120 então, e a gente não vai chegar. Mas ele falou: Josué, prossegue. Eu já olhei lá, eles morreram com uma certeza de quem prometeu é Números 23, 19, você sabe de cabeça: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, eu falaria e não confirmaria. Agora preste atenção, confessando, irmão, eles falavam, essa palavra homologueu significa reconhecer publicamente, declarar abertamente. Era como se alguém chegasse assim e falasse: e aí, tá velho, nada do teu Deus cumprir a promessa. Aí dizia assim: olha, estou morrendo, mas ele é fiel. Aleluia. Que fé é essa, irmão? Todos esses morreram com essa fé, com essa certeza. Por quê, pastor? Porque eles entenderam, e eu quero mostrar o que eles entenderam para você. Versículo de número 13 ainda, no 13, aí ele vai usar dois trocadilhos. Olha esse texto, ele vai usar duas palavras: quisenos e parapidemos, peregrinos e estrangeiro. Olha o que ele diz, versículo 13, leia: confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a, repita comigo, diga: estrangeiros e peregrinos. Quisenos, estrangeiros, peregrinos, parapidemon. O que significa isso? Olha o que significa as duas palavras em suma: uma pessoa que vive entre um povo que não é seu. Aleluia, vou repetir para você dar um glória bem bonito. Peregrinos e estrangeiros, no grego, significa um povo que vive entre um povo que não é seu. Por isso que a fé já era para frente, não era para trás. A fé já não retrocedia. E você vai entender isso nesse texto. Agora leia o versículo 14, por favor. Porque os que falam desse modo, quem? Os que já entenderam. Os que já entenderam o quê? Que a promessa de Deus não se limita a algo passageiro. Que a promessa de Deus não se limita a algo temporário. Que a promessa de Deus não se limita a algo palpável. Os que já, verso 14, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Aleluia. Agora escute isso, irmão. Olhe esse texto aqui, leia o versículo 15 comigo, por favor. Versículo 15, você vai entender agora. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, você não entendeu, deixa eu te explicar. Olhe para mim,
olha que o texto do verso 15 está falando. E se na verdade se lembrar, eles não lembravam. Você não pegou? Abraão não saiu do meio do mato como pregam. Ur dos Caldeus é a cidade mais tecnológica da época. Lá tinha roda, lá tinha crianças alfabetizadas, lá era o centro do mundo, a Mesopotâmia. Só que o texto está dizendo, olha, ele até dava vontade de voltar. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam oportunidade de voltar. E o verso 16, mas agora eles aspiram uma pátria. Irmão, eles entenderam tanto o processo, que Abraão não pensou nem um momento em voltar para Ur. Você lembra de alguma coisa disso aqui? Talvez, por exemplo, se nem que você queira voltar para onde Deus te tirou, não tem como. Aí vem, oh glória. Ainda tem mais uma coisa, se você ainda lembra de lá, você ainda não entendeu. Porque quem lembra, quem já entendeu, não lembra como era lá. Por quê? Porque ele já aspira a algo superior. Deus está falando para Abraão, olha, versículo 14, leia de novo. Porque os que falam desse modo, o manifesto está procurando uma pátria. Só que o versículo 16 diz que a pátria é superior. A palavra superior é a palavra grega kreison. É uma palavra que significa mais nobre, mais alta, de mais qualidade, de qualidade que ninguém pode alcançar. Ele está dizendo, olha, agora estão procurando algo maior. Crente que já entendeu não quer voltar para o príncipe negro. Crente que já entendeu quer ver o príncipe da paz. Crente que ainda não entendeu, ele ainda sente saudade do pecado, do forró, ele ainda sente pecado das coisas passadas. Mas os que já entenderam têm a certeza. Estão buscando uma pátria superior. Oh glória, aleluia. Escute isso. Olhe para o seu irmão aí, por favor. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele, não tem como você voltar. O versículo 16 diz, mas agora. Esse mais agora é lindo. Por quê, pastor? Olhe para mim. Mas agora, regenerado, justificado, transformado, convertido, salvo. Verso 16. Aspiro uma pátria superior, maior, mais nobre, tremenda. O Senhor disse a Abraão, eu sou o Deus que te tirou de Ur dos Caldeus. Gênesis 15, olhe para mim. E Abraão creu. E isso foi lhe colocado como justiça. Olhe para mim. Aí o Senhor falou, Abraão, sabe o que é interessante? É só você ler a Bíblia. Que não foi Abraão que chamou Deus e disse, Deus, faça uma aliança comigo. Foi Deus que disse a Abraão, deixa eu fazer uma aliança contigo. O capítulo de número 11, 11, é a Torre de Babel, levantada por Nirode, que é filho de Cão, filho de Noé. Ali está terminando a geração perversa, e no capítulo de número 12, começa uma nova aliança com a geração de Abraão. No capítulo de número 12, Deus escolhe o patriarca, e faz uma aliança sobre ele e sobre toda a sua família. No capítulo de número 13, Deus vai mostrar qual era a aliança. E ele disse, Abraão, bora pegar o texto. Vamos lá, Gênesis 15. Aleluia. Versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. E perguntou-lhe Abraão ainda, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu, preste atenção nesse texto, e repita comigo. Tome uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. E o Senhor disse para ele assim, pega esses animais, parte no meio, e quando você vai estudar sobre sacrifício sumério,
você descobre que os sumérios tinham várias maneiras de fazer sacrifício. E uma das maneiras era: você chegava com alguém e disse: vamos fazer uma aliança, vamos. Nós vamos ser amigos e vamos honrar uns aos outros a nossa vida toda. Tu vai trazer uma cabra, eu vou trazer uma cabra. Eles partiam, olhe para mim, eles partiam um animal no meio. E depois que eles partiam o animal no meio, um passava por cima do animal do outro. E eles falavam assim, se você não cumprir o seu sacrifício, que você seja despedaçado e morto, seja morto e despedaçado como esse cordeiro, como esse animal. E depois eles pegavam fogo e faziam o animal. Só que Deus deu uma ordem para Abraão. E Abraão, tanto que ele preparou os animais. O Senhor disse a Abraão, olha como Deus fala na cultura do homem. Deus fala naquilo que o homem entende. Abraão entendia isso. E Deus mandou ele fazer isso. Parte os animais. E Abraão partiu os animais. Partiu a cabra, partiu o cordeiro e partiu a novilha. Só que ele não partiu as aves. E o texto diz que Abraão ficou esperando Deus. Só que Deus não veio. E as aves apareceram e queriam comer as aves. As aves de rapinas queriam comer as aves mortas. E Abraão as deixou. E o texto bíblico diz que houve trevas. E Abraão adormeceu. Quando Abraão adormece, Deus fala: agora eu vou. Por que, pastor Narciso? Porque Abraão estava pensando que Deus ia dar um pedaço de terra para ele no Greenville. Ou no Vila Firenze. Aí quando Abraão dorme, o Senhor aparece. Leia o texto. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. E grande pavor, e cerrando as trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida. Versículo de número 17, por favor. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. Que pedaços, pastor? Dos animais. O Senhor fez ele dormir. Enquanto ele dormia, o Senhor estava fazendo uma aliança, passou pelo meio dos animais com fogo, dizendo: Abraão, essa aliança não pode ser quebrada. Se Abraão, oh glória, se Abraão faz aliança, ele poderia quebrar. Sim ou não? Mas quem fez a aliança? E quando Jesus estava na ceia, ele disse: essa é a aliança, oh glória, do meu sangue, que foi feito lá com Abraão. Volte para Hebreus, capítulo de número 11, para a gente terminar. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Aleluia. O que Deus prometeu a Abraão aquele dia, ele disse que Abraão, que iriam receber todos aqueles que creem, ou que crescem no que Abraão creu. Tem uma galera aí agora em Belém do Pará, inclusive tem recebido muitas críticas sobre isso, sobre a questão de judaização do culto, né? Uma arca, um candelabro, cumprir o Yom Kippur, fazer a circuncisão. Estão faltando só parar de comer porco, né? Eles não param de comer porco. Eles cumprem tudo, mas não param de comer porco. E eles estão querendo judaizar o culto cristão. E quem já leu a Bíblia, já estudou um pouquinho sobre culto cristão, sabe que o culto judaico não era perfeito e era passageiro, transitório. Que o nosso culto é a realidade, que o culto deles é a sombra, certo? Por quê? Porque eles apontavam para Cristo. Quando eu pego a minha igreja, olhe para mim, e coloco dentro dela práticas judaicas, eu estou costurando o véu que Cristo rasgou. E se todo judeu fosse salvo, como eles dizem, porque todo Israel será salvo, Cristo não tinha falado para Nicodemos assim, tu precisa nascer de novo.
Então, o que é que o autor está falando? Que a promessa não é para quem tem a etnia de Abraão, mas é para quem crê no que Abraão creu. E hoje essa certidão está na sua mão. E ela é feita através da fé. E você pode até morrer sem ver, mas você tem certeza que vai acontecer. Muitas pessoas têm se frustrado na sua caminhada, porque não tem chego ou não tem visto. E a gente não precisa ver, a gente não precisa tocar. A fé é algo que a gente não consegue ver. É a certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos. Você tem fé? Você tem fé, irmão? Não se preocupe, porque olhe para mim, porque a aliança não foi feita com você. Ou melhor, a aliança não está baseada no que você fala, no que você faz. A aliança está baseada em Deus. Aí a Bíblia diz, por mais que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel para cumprir. A aliança não vai cumprir porque você ora. A aliança não vai cumprir porque você é o cara, porque você estuda. A aliança vai cumprir porque quem prometeu é fiel para cumprir. A aliança não vai se cumprir baseado no que fazemos. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Isso nos traz paz. Por quê? Porque tudo que o Senhor falou para cada um de nós que está aqui, queira o inferno, queira o diabo, queira Satanás, queira qualquer pessoa, ninguém tem poder de dizer não vai acontecer. Amém, irmão? Interessante que o autor está dizendo assim, olha, eles não queriam olhar para trás. Você sabia que tem crente, talvez tenha até uns aqui hoje agora, que quando está tão apertado, ele pensa assim, quando eu estava no mundo parece que era mais fácil. Ele ainda não entendeu. Porque os que já entenderam, buscam uma pátria superior. A gente poderia cantar assim, ó. Irei eu pra linda cidade, Jesus nos dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de... rodeado de grande esplendor. Mais uma vez, só a igreja. Irei. Almeje lá. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcro jamais, lá mortos não vou, os velhos serão mudados, nós vamos ficar, quais astros por Deus, oh, no céu. Para encerrar, cante. Irei eu pra linda cidade,
Aleluia. Escute. Tem pessoas que vão conquistar muitas riquezas aqui nessa terra, e a prosperidade ela é bíblica. Mas tem pessoas que vão subir e não vão ter um pedacinho de galardão no céu. Viu? Serão salvos porque não é pelas nossas obras, é por Cristo. Mas quando o Filho de Deus esteve aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos ensinou a juntar tesouros lá. Infelizmente, a nossa geração mudou os papéis. A nossa maior busca é pelo nosso bel prazer, não pelo reino. Mas quem já entendeu, gasta tempo com o reino. Eu deixo uma reflexão para você nessa noite. Quanto tempo você gasta com o seu ministério? Deus te abençoe.